Bom dia, gente. Eu recebi várias perguntas de vocês, respondendo, né, a minha pergunta que eu fiz no Stories, e eu, assim, a grande maioria das perguntas não era sobre câncer de mama, tá? Mas eu vou primeiro fazer as perguntas que tinham a ver com câncer de mama e depois eu vou dar uma pincelada sobre a dúvida que foi mais comum, que foi sobre caroços nas mamas. Eu vou responder para vocês também, tá? Bom, uma pergunta que gerou bastante curiosidade, já tem um tempo, na verdade, que estava rolando nas redes sociais um vídeo sobre crioablação, tá? Do tumor. E o que é isso? Na verdade, é introduzir uma agulha térmica no interior do tumor, um procedimento que não é necessário cirurgia, e aí foi feito, o que acontecera que era congelado esse tumor e ele, a princípio, estaria necrosado e não necessitaria de tratamento cirúrgico, tá? Mas o que é importante saber é que esses estudos já existem há muito tempo, há mais de 20 anos, tá? Existe tanto essa crioablação que eu acabei de explicar, quanto tratamento por radiofrequência, quanto tratamento com ultrassom. O que se mostrou desses tratamentos alternativos ao que a gente tem agora? O que se mostrou mais eficaz foi realmente a crioablação, mas ele ainda está em fase de testes, tá? E provavelmente no futuro vai ser uma das alternativas de tratamento. Mas por enquanto não é, ainda está em fase de testes, tá? O tumor tem que ser muito pequeno, menor do que um centímetro. E isso não influencia em absolutamente nada. A radioterapia, a quimioterapia e a hormonoterapia se a mulher tiver que completar o tratamento depois, tá? Uma outra pergunta que eu recebi foi: como é feito o tratamento do câncer? Por que uma pessoa faz um tipo de tratamento e outra pessoa faz um outro tipo de tratamento? Isso depende de cada médico, gente? Não, isso não depende de cada médico. Na verdade, a gente tem um protocolo a seguir, né? Então, quanto menor o tumor, a gente vai fazendo um tipo de esquema. E quanto maior o tumor, a gente tem que fazer um outro tipo de tratamento, um pouco mais agressivo, para poder conseguir chegar à cura do paciente, né? A gente não usa a palavra cura, a gente usa que o paciente está livre da doença, mas é isso que acontece na verdade. E, por exemplo, se o paciente tem um tumor muito pequeno, com uma biologia do tumor bastante branda, bastante tranquila, assim, em relação aos outros tipos, e for pequeno tumor, a gente normalmente começa pela cirurgia, depois a gente envia a peça da cirurgia e o oncologista, o patologista estuda, depois o oncologista determina se vai ser necessário fazer quimioterapia, tá? Toda vez que a gente só tira um pedaço da mama, a gente tem que complementar o tratamento com radioterapia, tá? Só assim é que a gente consegue dizer para vocês que é muito eficaz e é muito bom o tratamento de radioterapia, de tirar só um segmento e fazer radioterapia sem necessidade de retirar a mama inteira, tá? Então, assim que a gente consegue ficar tranquilo. Ah, mas eu não tenho que tirar... Se eu tirar a mama inteira, eu não vou ficar mais tempo livre da doença, eu não vou ter uma chance melhor? Não, se fosse, a gente não ofereceria esse tipo de tratamento para vocês. Tem muitos estudos que mostram que se você tirar só um pedaço da mama e fizer radioterapia, ela tem uma equivalência à mastectomia, que é retirada da mama, tá? E a terceira pergunta que eu te falei que eu respondi mais foi, na verdade, assim: ah, eu encontrei um caroço na minha mama, eu devo me preocupar com isso? Isso é uma coisa grave? Gente, sim, esse é o tipo de pergunta que eu não consigo responder para vocês pelo Instagram, tá? Se você sente um caroço no peito, você tem que ir ao mastologista, porque a gente nem palpando a gente consegue descobrir o que é o câncer. A gente normalmente tem que pedir um exame de imagem, então imagina sendo falado assim, tá? Então, sim, se você tem um caroço na mama, existe o risco, existe, tá? Quanto mais jovem, menor o risco, quanto mais velha, maior o risco, mas a paciente tem que procurar um médico, tem que fazer os exames que ele vai solicitar para você, e aí ele pode te deixar totalmente tranquilo em relação a isso, tá? Então é isso, depois eu gostei dessas perguntas, quando vocês fizerem, depois eu faço um vídeo com mais perguntas e aí eu pergunto para vocês, tá? Um beijo.